Olá, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e estou aqui mais uma vez para dizer boa noite para vocês, para nossa live da semana, para falar sobre mobilidade integral, sobre tecnologia assistiva, sobre uma vida bem vivida. E enquanto vocês vão chegando, não é? Eu vou dizendo mais ou menos o que é o projeto. Né? O projeto está dando para escutar bem, eu só queria saber esse retorno. Já a Mariana entrou, eu gostaria de saber o retorno da voz, por favor, tá? Para ver se vocês estão me escutando direitinho, para a gente não perder esses minutos preciosos que a gente tem aqui toda semana. Mas o projeto Tecno Viver é um projeto que visa repartir conteúdo sobre mobilidade integral, sobre tecnologia assistiva e sobre muitos outros assuntos que interessam à pessoa com deficiência, aos profissionais que atuam com ela e à comunidade em geral, tá? Então, obrigada, Mariana, obrigada pelo feedback aí. Então, e nós então temos esse nosso período aqui semanal para a gente poder conversar ao vivo. Essa gravação vai ficar 24 horas no ar, e se você não pode hoje assistir porque provavelmente possa estar viajando, por exemplo, já que amanhã é aqui em São Paulo, né, e no Brasil, então você tem 24 horas para assistir esse conteúdo, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana. Né? Muito bem. Essa semana nós tivemos uma coisa muito interessante acontecendo, que foi a Reatec. O que é a Reatec? Reatec é uma feira de reabilitação e tecnologia que acontece aqui em São Paulo, a cada 2 anos, atualmente, acho que tem sido a cada 2 anos. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, visitando essa feira. É uma feira bastante interessante de visitar. A gente já esteve falando sobre ela na semana passada, né? E eu queria saber, assim, se algum de vocês foi nessa feira, dá um ok aí para eu saber, para a gente poder trocar ideia sobre ela, tá bom? Muito bem. Eu estive lá porque, além de querer ver a feira, né, logicamente, eu tive que trabalhar um período, então eu fui no sábado, na parte da manhã até o meio da tarde, eu estava no stand da secretaria, né? E então ali no estande da secretaria, porque a secretaria que eu trabalho é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade onde ela está, que é Barueri, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E nós temos há alguns anos a gente tem feito esse stand lá, divulgando o nosso trabalho e compartilhando com outras pessoas, então, o que é feito na nossa cidade sobre essa questão da deficiência e de todos os mecanismos, estratégias que a gente tem, recursos que a gente tem para dividir com o pessoal. Então, o que passou por lá, né? Passou muita gente bacana, muita gente que foi levar o seu trabalho para a gente conhecer, inventores, pessoas que estavam lançando livros, tudo endereçado, né, para esse público que é a pessoa com deficiência e a inclusão. Então foi muito interessante conhecer esse pessoal, né, e passar aquele tempo ali no estande. Mas depois disso, então, eu fui dar uma volta pela feira, né? E fui junto com é bom que saiba, porque depois eu vou falar sobre isso, eu fui junto com a Mariana, que é a outra fisioterapeuta do projeto Tecno Viver. Muito bem. Bom, falando um pouquinho mais da feira. Eu, através de uma publicação do pessoal, dos organizadores da feira, estiveram por lá, passaram por lá 52 mil pessoas. Não é um público pequeno, não é? Em se tratando da
do tipo de público que a gente atinge ali. Foi uma feira bastante movimentada, pelo menos no sábado ela estava bastante movimentada, né, com bastante gente, então tinha pessoas com deficiência, profissionais, estudantes, pessoas interessadas no assunto, então foi muito, muito rico mesmo. Conforme eu tinha falado, né, para vocês, falei, ó, a gente vai, é uma hora que a gente aproveita muito para conhecer tecnologia, para ver, se situar nesse meio, fazer networking mesmo, conhecer os fornecedores, os fabricantes, as pessoas que estão inventando coisa e produzindo, né, equipamentos e produtos e tal. Muito bem. O que mais teve lá? Os organizadores disseram que 10% das empresas que colocaram stand lá, né, estiveram presentes na feira, 10% eram empresas novas. Portanto, né, o mercado está bem aquecido nesse segmento. A gente está vendo realmente, né, um olhar mais direcionado para a questão de inclusão, para a questão de acessibilidade, para a questão de tecnologia. A gente vê nas redes sociais, a gente vê na televisão, muita coisa acontecendo nessa área, não é? Então, mais uma vez, a gente acaba crendo que a nossa primeira ideia, né, com relação ao projeto, se vocês não conhecem, dão uma olhadinha no nosso conteúdo, tanto no YouTube como nas redes sociais, no Instagram aqui ou no Facebook, que nós temos um conteúdo sobre como nasceu, né, o nosso projeto. E justamente a gente começou com essa área de tecnologia assistiva porque a gente achou que realmente os profissionais de fisioterapia, por exemplo, estavam meio afastados, meio por fora desse meio, não é? Estavam deixando para lá, cuidando de outros conteúdos. Então é importante saber disso, né? Que esse mercado é um mercado que está aquecido. Nós temos esses dados, né, concretos da feira que realmente o olhar como é que se fala? O olhar da indústria, né, da indústria, num termo mais amplo, assim, está muito voltado para a pessoa com deficiência, para a inclusão, para a acessibilidade. Então é importante que o profissional se coloque, né? Se coloque. É um novo nicho muito interessante para estar entrando e fazendo parte, tá bom? Bom, o que mais aconteceu lá que foi interessante da gente comentar aqui? E vocês podem comentar aí também. Eu não sei quem foi, né, na feira, de quem está entrando aí, a Mariana foi, mas quem mais esteve na feira, o que achou, pode colocar aí também, eu leio aqui, tá bom? Muito bem. O que mais que teve? Teve a tal da Reacaton, que é uma maratona de ideias, né? Eu não vi exatamente isso acontecendo, eu soube pelo site dos organizadores, mas eu achei uma ideia muito interessante, né? Reuniram várias pessoas numa maratona de ideias. Então, assim, tinham desafios a ser solucionados, né? Então, foi criado ali foram criadas ali várias soluções, né? E pelo que eu entendi, desde aplicativos até realmente assim algum equipamento, alguma coisa, é interessante da gente dar uma olhadinha. Eu tive tempo só de dar uma olhada hoje, né? Eu vou aprofundar essa minha pesquisa porque eu achei muito interessante isso. É o que eu sempre falo, né? Com relação aqui às nossas lives, ao nosso conteúdo nas redes, trocar ideia é muito interessante. Às vezes, né? Às vezes não, em geral, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, para a gente crescer, para a gente desenvolver alguma coisa, é necessário a troca de ideias, né? E esse canal, essa oportunidade que a internet nos dá, é muito rica, porque eu posso trocar ideia com alguém que está muito longe daqui, né? Eu não preciso marcar um encontro para a gente poder estar trocando ideia. Então, nessa área, gente, está precisando, tem muita ainda, parece que a gente está lá atrás
em relação às soluções, né? Precisa gente pensando e achando soluções e colocando para acontecer, né? A gente vê muita coisa acontecendo, foi muito bacana ver as soluções que o pessoal estava dando, né? Desde pessoas assim sem recurso, né, por si mesmas, até aquelas bem patrocinadas, tal. Então é muito interessante. Para quem gosta de desafio, essa área da tecnologia assistiva é uma área muito interessante, né? Ela promete muito, ela tem um campo muito aberto, as necessidades são imensas, né? E a gente, com a tecnologia se desenvolvendo, a gente tem mais oportunidade de desenvolver coisas diferentes, né? E de ter soluções realmente para os nossos problemas. Muito bem, o que mais que teve lá? Como sempre, né? Teve a quadra lá do esporte da ADD, que é a Associação Desportiva para Deficientes. Só por esse nome a gente vê que ela é bem antiga, né? Hoje a gente não fala deficiente mais, mas ela é bastante, esse nome é bastante antigo, é uma associação muito atuante nessa área do esporte, adaptado, então é muito bacana, foi muito bacana de ver um pouquinho lá o jogo de basquete, era até misto, né, o jogo, então é muito bacana você ver de perto o pessoal jogando e desenvolvendo ali um esporte tão bacana como o basquete, né? Muito bem, o que mais que teve? Bom, do esporte da ADD não teve, os organizadores, né, pela notícia, não teve só basquete, né, tem todos os esportes. Tinha ecoterapia, com várias coisas acontecendo, tinha um desafio de mobilidade, né, com vários obstáculos, várias coisas, tal, então muito bacana também. Bem, o que mais? Como sempre, estavam lá também as grandes marcas de carros, né? Porque cada vez mais a gente sabe que a deficiência, a maioria das deficiências são adaptáveis, né? Dá para você adaptar uma forma de conduzir o seu carro ou então adaptar o carro à pessoa para conduzir uma pessoa com deficiência. Então é muito bacana ver que o pessoal está fazendo um esforço, as grandes empresas estão fazendo um esforço para que isso se torne realidade, essas pessoas possam sair de casa, possam estar participando da sociedade, participando da vida produtiva, né? Isso é muito importante. Uma coisa interessante que tinha de notícia né, dos organizadores é que pela primeira vez, e foi o único, né, que apareceu lá uma seguradora com um produto que é o seguro para a pessoa com deficiência. É outra coisa que eu quero entrar mais profundamente, né? Porque para saber exatamente como é esse seguro, eu na feira eu não vi, mas eu tive notícia então que estava lá uma seguradora que tem esse produto, que pelo jeito é a única, né? É um produto único no mercado. Então muito interessante, né? Porque a gente também não pensa nisso. Então é interessante ver essa coisa da inclusão, né? Porque é como se a pessoa chegasse de fora e falasse, não, olha, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo, né? E aí, como é que eu vou fazer para conseguir as coisas que eu quero, né? Eu quero trabalhar, eu preciso de uma condução, preciso adaptar essa condução, mas aí eu saio dessa condução, né? E aí? O meu seguro é igual de todo mundo? Ele tem que ter alguma cláusula diferente? Tá vendo? Então, uma coisa vai puxando outra, e o mercado acaba sendo muito grande. O mercado para a pessoa com deficiência acaba sendo bem interessante e bem abrangente, tá? Bom, então estavam lá as grandes marcas de carro tal, e inclusive a Cavenag, que é o maior adaptador, né, de carros, embora haja outros, mas eles são os mais conhecidos, realmente. Esse é um stand grande lá, com bastante coisa bacana para ver, como as soluções que eles dão com relação aos carros, né? É bem interessante. Muito bem. Se a gente for pensar que 45 milhões de pessoas com deficiência estão, né, atualmente no Brasil, a gente vê que o mercado não é qualquer coisa, né? Então, por isso que uma feira dessa
faz tanto sucesso. E é uma coisa que a gente deve olhar com um olho, né? Tanto o profissional como o usuário, como a pessoa com deficiência, né? É uma coisa que a gente deve realmente olhar com carinho, né? Porque é um nicho, é uma parcela aí do mercado que está se desenvolvendo assim, a olhos vistos, né? Bom, não deu para assistir nenhum curso, porque eu trabalhei durante a manhã até um período da tarde, depois o restante eu fui andar com a Mariângela para conhecer, então, o que estava acontecendo na feira. E aí não deu certo os horários dos cursos que estavam acontecendo, mas teve também bastante curso acontecendo lá. E como eu falei, passaram, né? Conheci através do stand, né? Estudantes, usuários, profissionais da área que trabalham com pessoa com deficiência e também até fora da área, escritor, um senhor que fez uma caixa sonora, né? Ele idealizou, ele fabricou, né? Uma caixa sonora que é para ajudar na educação do cego. Então ela tem relevo e dependendo do assunto tem a prancha lá, muito interessante, né? Então são coisas que o pessoal tá procurando. Teve um caso de um senhor que ele pega aquele veículo que se usa no shopping, os seguranças usam no shopping, duas rodas assim e o cara fica em pé, né? Depende do equilíbrio do cara para poder mover o negócio. A gente aqui em São Paulo, né, chama de a coisa, mas ele deve ter um nome certo. O rapaz até falou, mas eu acabei não pegando. Mas o que ele faz? Ele adaptou para ele, que é um paraplégico. Então o que ele faz? Ele põe um assento, né? E ele adaptou que ela tem duas rodinhas que quando ele para, ele aciona uma alavanca assim e elas vão para o chão, então dá uma estabilidade parado. E andando é a mesma coisa de uma pessoa em pé. Então, muito interessante, uma coisa diferente, né? E segundo ele não cobra nada para montar, ele faz, só a pessoa compra as peças, mas as peças não são baratinhas também não, né? Não é uma coisa tão barata. Mas é interessante, é uma coisa... é uma variação, vamos dizer, né, da mobilidade. Então, a gente que tem falado muito em mobilidade integral, é interessante você ver os outros meios, né, que o pessoal está usando para se mover, para se locomover, para ir e vir. Então, isso é muito interessante. Que mais? O que eu notei nessa Reatec, né? Eu notei que estava um clima... ela estava muito profissional, né? Tinham pessoas muito capacitadas ali nos estandes, não era só um mostruário, tipo uma vitrine, e a pessoa que estava lá não sabia de nada, não. A gente foi, em cada estande que a gente parava, a gente foi recebido por pessoas que sabiam o que estavam falando, discutiam, explicavam, deu para a gente conhecer bastante a fundo as coisas, né? Mas, apesar de estar nesse aspecto bastante técnico, a feira estava uma verdadeira festa, né? Estava uma verdadeira festa. A gente realmente viu uma alegria muito grande, uma descontração bastante interessante. Então, isso foi um diferencial para mim. Eu achei bem bacana. Agora, deixa eu contar para vocês o que aconteceu na nossa voltinha ali, né? Então, eu fui junto com a Mariângela, que é a minha parceira aqui no projeto Tecnoviver, e a Mariângela, ela tem a especialidade dela é fisioterapia respiratória, então ela não tem a proximidade, né? Ela tá conhecendo e se aproximando desse mundo da tecnologia assistiva agora com o projeto. Muito bem, aí foi muito interessante ver a reação dela às coisas. Então, teve duas reações, desculpa, Mariana, vou contar aqui, tá bom? Mas que foram interessantes, que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Primeiro,
Quando a gente começou a ver os produtos e tal, não sei o que nós vimos o preço, né, de algumas coisas, ela falou, mas isso é muito caro, né? Não tem nada barato nisso aqui, né? A reação dela ao preço das coisas me chamou a atenção, né? Para essa primeira coisa que eu queria comentar e discutir. E se vocês quiserem comentar agora ou depois, a gente pode continuar essa conversa. Mas por que que as coisas são tão caras? Por que que os equipamentos são tão caros? Eu vi cadeira de banho juvenil, não era de adulto. Então, portanto, se é juvenil, a criança, o jovem ainda vai crescer, certo? Cadeira juvenil de banho a 14 mil reais. Tinha uma mais simplesinha, né? Bonita, não vamos dizer que não eram bonitas bonitas e boas, né? Mas a mais simples custava 4.400 reais. Elas estavam ali na feira em promoção. A de 14 mil estava por 13.290 e a de 4.400 estava por 3.300. Não aliviava muito, né? Realmente, assim, é uma cadeira que a pessoa acabando de crescer não iria servir mais. Gente, tá certo, nós temos uma população que pode pagar, uma parte da nossa população, 1% da nossa população, pode pagar isso, o restante não. Então, por que que nós não temos produtos mais baratos? Eu fiz um post recentemente sobre essa questão da cadeira de rodas juvenil. Nós não temos no mercado, a gente tem um hiato aí nessa fase, porque nós temos para crianças e nós temos para adultos. Mas para pessoa nessa fase juvenil, a gente tem muito pouco. E nós não temos nada, e eu acabei não vendo uma para uma criança ativa. Uma cadeira de banho para uma criança ativa. Todas elas são para criança que é dependente. Então são conchas, né? Tipo conchas assim, onde a criança fica acomodada e o cuidador então efetua a higiene. E continuamos não tendo. Pelo que eu notei ali, eu não achei, né? Não vi em lugar nenhum. Mas vi essas juvenis para pessoas dependentes por esse preço, né? Então, realmente, assim, eu não sei dizer por que que isso é tão caro. A gente sabe que muita coisa vem de fora, que o imposto é grande, mas o que acontece para chegar nesse nível de preço, desconheço, né? Mas vi uma coisa interessante em matéria de cadeira de banho, e esse fabricante nacional, que, a meu ver, ele acertou o pulo do gato em matéria de cadeira de banho. Ele fez uma cadeira de banho totalmente desmontável, ela cabe numa caixinha, numa caixa, e ele fez uma coisa que é o mais complicado em matéria de cadeira de banho, que é o seguinte: a gente, lá na secretaria onde eu trabalho, a gente só concede cadeiras de alumínio, justamente para não enferrujar. Só que a cadeira de alumínio de banho, ela continua enferrujando nas partes onde, quando precisa muita resistência, eles põem aço, né? Então, no eixo das rodas, nos ajustes, nos encaixes, é tudo de aço. Então, o que acontece? Aquela parte de alumínio não enferruja, mas as partes de aço enferrujam, lógico, né? Fica na água, fica molhado, molha, seca, acaba enferrujando. E esse fabricante, ele fez essa cadeira com os pinos de ajuste, tudo em inox, né? É um material resistente e não enferruja. Então, eu acho que ele deu o pulo do gato nessa questão de cadeira de rodas, de cadeira de banho, né? Foi uma coisa interessante que eu achei. Bom, saindo um pouquinho dessa questão do custo da cadeira, o que eu queria falar também? Da outra impressão, né? Da Mariana, que também foi minha.
tá? Mas eu achei muito interessante, ela andando tal, e tinha a comunidade surda estava em peso na Reatec. Então, estava para todo lado que você olhava, tinha gente se comunicando em Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais. E para todo lado você via pessoas se comunicando em Libras. A turma mesmo, o pessoal vai em turma, tal, né? E a Marianne virou para mim e falou: eu estou me sentindo uma analfabeta ou uma estrangeira que não entendo a língua. Então, eu fiquei pensando, né? Hoje comentando lá na secretaria, nós temos a intérprete de Libras e a professora, né, de Libras, que nós temos uma oficina de Libras lá. E aí a gente estava comentando, e eu pensei, né? Eu falei, eu realmente me senti, porque eu já fiz um curso de Libras lá atrás, mas como não usei muito, né, a gente, é como qualquer língua, né, gente? Como inglês, alemão, o que for. Se você não usar, você acaba esquecendo. Você sabe mais ou menos, mas não consegue a fluência, né? Então, eu mais do que depressa me matriculei na próxima turma de agosto, né, do curso de Libras da Flávia. Então, a Flávia é a nossa instrutora, ela tem inclusive um Instagram muito bacana, que é o Fala com a Minha Mão. Então ali ela dá algumas dicas simples, né, sobre Libras e tal. Existem outros Instagrams interessantes, mas o dela também, ela é uma pessoa muito competente. E então me deu aquele, né, aquele empurrãozinho que eu precisava para fazer parte da próxima turma da Flávia, tá? Então, essa questão de Libras, a questão do custo, né, dos equipamentos em geral, né? Lógico que tinha coisa barata, né? Coisas pequenas, coisas baratas, artesanais às vezes, de fabricantes pequenos, algumas soluções, muito interessante, mas dos equipamentos, né, de locomoção e de higiene, né, continuam sendo bastante caros, um pouco fora da nossa realidade, né? Então está faltando aí um pouco de empenho, talvez, né, para conseguir uma solução, né? Aí nessa hora a oficina de ideias, a maratona de ideias, eu achei uma coisa interessante por causa disso, né? Uma solução para coisas que sejam mais baratas, que sejam mais acessíveis, né? Não sei o que você acha, mas eu acabei pensando assim. E uma última coisa que eu queria comentar com vocês, que foi uma reflexão minha, né, sobre isso, né? Eu fiquei olhando aquele povo todo, tal. Tinha as pessoas com deficiência, tinha os pais, as famílias ali e tal, mas tinha bastante gente que era interessado na área, né? A gente sabe que 24% da população tem algum tipo de deficiência. E entre esse montante, né, a maior parte deles tem uma deficiência adquirida. Então, essa é a última reflexão que eu queria contar para vocês, que eu tive ao pensar em tudo aquilo que aconteceu no sábado. Ao ver todo aquele pessoal ali, né, eu fiquei imaginando o seguinte: a gente não sabe se a gente vai se tornar uma pessoa com deficiência. Eu posso ter um AVC e me tornar uma pessoa com deficiência. Você pode atravessar uma rua e se tornar uma pessoa com deficiência. Você pode ter alguma doença e se tornar uma pessoa com deficiência. Porque a maior parte das pessoas com deficiência no Brasil tem deficiência adquirida e não de nascença. E se você passar pela sua vida inteira e não tiver nada, não adquirir uma deficiência, você vai chegar na velhice, né, na fase da velhice, e você vai se tornar uma pessoa com mobilidade reduzida, que vai precisar de atenção, vai precisar de recursos, vai precisar de estratégias da sociedade para que você viva bem. Então, assim, quando a gente fala do arquiteto, do engenheiro, do técnico em edificações,
que se volta para esse assunto, mas não só aquele arquiteto ou aquele engenheiro que virou especialista em acessibilidade. Não, todo engenheiro, todo arquiteto deveria sair da faculdade com isso em mente. As pessoas não são iguais, né? Em breve eu vou fazer uma postagem, vou fazer um conteúdo sobre o desenho universal. E o desenho universal é aquela solução que é bom para todo mundo, né? Só para dar um exemplo, né? Se eu tenho uma escada e uma rampa, isso já foi feito pesquisa, né? Com o pessoal mesmo na população. Se você tem uma escada e uma rampa, as pessoas preferem a rampa. É o mais simples. Numa rampa vai passar a pessoa com deficiência, vai passar a grávida, vai passar o idoso, vai passar a pessoa com carrinho, empurrando um carrinho de criança. Essa facilidade no acesso às coisas é bom para todo mundo. Não é só para a pessoa com deficiência. Né? Então não tem sentido a gente pensar, continuar pensando como antes, em ter uma pia para, com uma torneira X para uma pessoa e uma pia com uma torneira em alavanca para a pessoa com deficiência. Eu consigo usar a alavanca também, não tendo deficiência. Então, a alavanca é uma solução, uma tecnologia universal. Ela serve para todo mundo, para a criança, para o idoso, para a pessoa que tem artrite e para a pessoa com deficiência. Para a pessoa que é amputada de mão. Então, essa solução... Então, por que todas as torneiras não são assim? Né? Então, assim, quanto mais a gente discutir esse assunto, quanto mais a gente multiplicar para outras áreas, como eu falei, né, num conteúdo recente que nós estamos colocando nas nossas redes e lá no YouTube também, o quanto mais a tecnologia assistiva realmente for feita multidisciplinarmente, como ela foi preconizada, como ela foi pensada, melhor vai ser para todo mundo. Porque o engenheiro vai pensar de uma forma, o arquiteto vai pensar em outra, o dentista vai pensar em outra, o fisioterapeuta vai pensar em outra forma. Então, é muito rica essa nossa área e cabe muita gente ainda trabalhando nisso e pensando para o bem, não só da pessoa com deficiência, mas para o meu próprio bem. Né? Porque eu pretendo chegar na velhice e aí eu quero ter acesso às coisas direitinho e tal, né? Então é isso, gente. Por hoje, se ninguém tem nenhuma... Deixa eu dar uma corridinha aqui para ver se tem alguma coisa. Ixi, mãe. A internet já voltou? Será? Será que a gente perdeu muita coisa? Bom, então vamos lá. Tá, de qualquer forma, se nós continuamos aqui, então uma boa noite para todo mundo, tá? E bom feriado, cuidem-se. E a semana que vem a gente está aqui de volta numa live na semana, tá bom? Então até lá, um bom fim de semana para vocês. Tchau!